O Ceará é destaque nacional e 4 hospitais da rede pública estão entre os melhores de todo o Brasil. As unidades que ficam na capital e também no interior ganharam destaque em uma premiação que foi realizada em Brasília. Em todo o país, são 6.375 hospitais, sendo 2.645 públicos. Das 40 unidades bem mais avaliadas, 5 são do Nordeste. Dessas, 4 são cearenses. A repórter Caroline Farias tem mais detalhes. O Ceará é destaque nacional quando o assunto é saúde. O Hospital Geral Dr. Valdemar de Alcântara, que fica localizado aqui em Fortaleza, foi eleito o segundo melhor hospital público do Brasil. O resultado foi divulgado nesta terça-feira em Brasília, durante uma premiação que ranqueou as 40 unidades públicas do país com maior excelência. Outros 3 equipamentos da rede da Secretaria de Saúde do Estado também foram premiados. Conquistaram o 9º lugar os hospitais regionais Norte, que fica em Sobral, e do Sertão Central, que fica localizado em Quixeramobim. O Hospital Regional do Cariri também ficou na 14ª posição. E todos eles estão sob a gestão do Instituto de Saúde do Ceará. De acordo com o DataSUS, uma plataforma do Ministério da Saúde, o Brasil possui 6.375 hospitais, sendo 2.645 públicos. Das 40 unidades mais bem avaliadas, 5 são do Nordeste e dessas, 4 são cearenses, o que mostra que o Estado merece sim um destaque nacional. A premiação foi realizada pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Nacional de Acreditação e o Instituto Ética Saúde. No Ceará, o Hospital Geral Valdemar de Alcântara é pioneiro no modelo de gestão público-privada no segmento. E isso mostra um dos destaques para conseguir essa colocação. Com informações da redação, Caroline Farias, para o Alerta Geral. São 7h05. Uma possível nova onda de casos de Covid-19 começa a se formar no Brasil. E especialistas apontam que a mesma subvariante da Ômicron, associada à alta recente de infecções no exterior, a BQ.1, pode estar por trás do aumento de testes positivos para a doença no país. As autoridades e especialistas da área da saúde defendem que é uma questão de tempo até que ela também se torne dominante em solo brasileiro. Uma das principais características que diferem a BQ.1 de outras cepas do coronavírus é uma capacidade maior de escapar da proteção das vacinas. O correspondente Almir Fernandes tem os números sobre esse aumento de casos de Covid no Ceará. O aumento dos casos de Covid-19 tem chamado a atenção nos últimos dias e a presença da nova subvariante Ômicron BQ.1 do coronavírus em estados brasileiros reacende a preocupação sobre o vírus no Ceará. O estado ainda não tem registro de casos, mas a futura chegada da mutação é dada como certa por especialistas. A confirmação ocorreu por meio de sequenciamento genético feito pela Fiocruz. Fatores como a quadra chuvosa e a grande quantidade de pessoas com esquema vacinal ainda incompleto podem favorecer a disseminação da BQ.1 nas cidades cearenses. O Ceará tem registrado desde outubro uma média de 50 casos de Covid-19 por semana. Entre os dias 2 daquele mês e 4 de novembro, houve 2 mortes pela doença. Os dados são do IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde. Em paralelo, os números da vacinação preocupam. Pelo menos 4.700.000 pessoas tomaram a terceira dose da vacina no Ceará há 4 meses e, portanto, já podem e devem garantir a 4ª dose. Mas só 1.800.000 já se imunizaram com a D4, como apontam dados da Secretaria de Saúde do Estado. O número de testes positivos para a Covid-19 no Ceará tem aumentado nas últimas 3 semanas. Entre 16 e 22 de outubro, 49 pessoas testaram positivo para o coronavírus, número que subiu para 61 na semana seguinte e para 82 na última semana. Os dados são da Secretaria de Saúde. Nos primeiros 7 dias de outubro, a positividade dos exames no Ceará estava em 1,8%, mas subiu progressivamente ao longo das semanas e entre 30 de outubro e 5 de novembro atingiu 7%. Lembrando que no Ceará, a vacinação contra a Covid está liberada sem agendamento para quem tiver qualquer
qualquer dose atrasada. Podem se vacinar crianças de 3 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e adultos em geral. Do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. E em Fortaleza, os casos de Covid-19 voltaram a crescer. Em uma semana, a positividade de exames triplicou. O número é 52% maior do que o que vinha sendo registrado há 2 semanas atrás. Acompanhe mais informações com Gisele Andrade. E em Fortaleza, os números da Covid-19 já começaram a mudar. Na última semana, a capital cearense registrou aumento no número de casos da doença. Na primeira semana de novembro, entre os dias 1º e 7, positividade das amostras analisadas pelos laboratórios da rede pública aumentou para 5%. Na semana anterior, entre os dias 25 e 31 de outubro, a taxa foi de 1,6%. A média móvel atual é de 2,7 casos, número 52% maior do que o registrado 2 semanas atrás, de 1,3 casos. Atualmente, aproximadamente 3 casos novos são confirmados a cada 24 horas, segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, publicado nesta terça-feira. Conforme a pasta, há quase 3 meses não há registro de óbitos confirmados em decorrência da doença na capital. A principal estratégia de prevenção, conforme a Secretaria, continua sendo a cobertura vacinal com esquema completo em todas as faixas etárias, particularmente das crianças de 3 a 12 anos com 2 doses e dos idosos com as 4 doses recomendadas. A imunização deve ser aliada às medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras de grupos vulneráveis em espaços fechados. Direto da redação, Gisele Andrade, para o Alerta Geral. 7h09. Alerta Geral. Saúde em dia. A cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, voltou a registrar morte por complicações da Covid-19 após quase 1 mês sem óbitos, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde. Segundo o boletim, a vítima faleceu no final de semana. E trata-se de um homem de 36 anos, sem comorbidades, que havia tomado apenas 2 doses da vacina contra a Covid. Com esse óbito, a cidade contabiliza 721 mortes desde o início da pandemia. No dia 7 de outubro, um idoso de 72 anos, sem comorbidades e que também havia tomado apenas 2 doses do imunizante contra a doença, morreu no município por complicações do coronavírus. Ainda conforme a Secretaria de Juazeiro do Norte, 5 pessoas diagnosticadas com Covid estão em isolamento domiciliar e não há registro de pacientes hospitalizados. O Ceará, inclusive, tem registrado um aumento no número de casos confirmados da doença nas últimas semanas e a Covid-19 voltou a preocupar. E quando tudo sugeria que poderíamos finalmente respirar aliviados e deixar para trás a crise de saúde pública causada pela Covid-19, uma nova onda do vírus voltou a lotar as alas pediátricas de hospitais em alguns países. Trata-se, de acordo com especialistas, de um fenômeno muito menos grave do que da pandemia do coronavírus, que entre dezembro de 2019 e este ano causou pelo menos 6.500.000 mortes em todo o mundo. Hoje, a maioria dos infectados por Covid apresenta sintomas leves, que não exigem internação hospitalar. No entanto, a confluência de germes está gerando o que alguns chamam de tripledemia, 3 epidemias que coexistem e voltaram a lotar os hospitais em várias partes do continente americano, especialmente infantis. De acordo com os dados epidemiológicos mais recentes da Organização Pan-Americana da Saúde, os países mais afetados na região são os Estados Unidos, no hemisfério norte, e as nações mais austrais, do hemisfério sul, como a Argentina, o Chile, o Uruguai e o Brasil. Nestes países, há uma combinação destas 3 doenças respiratórias. Por um lado, a Covid continua com novas variantes muito menos letais do que as originais, mas muito mais contagiosas. Com o quadro Saúde em Dia, Sátiro Salles.